Exportação da indústria do Rio Grande do Sul no segundo trimestre é a mais baixa em 10 anos. Chile quer ampliar relações com o Brasil e com o Estado. Empresas gaúchas buscam alternativas para evitar demissões. Exportação das indústrias gaúchas no segundo trimestre é a mais baixa em 10 anos. O setor de transformação registrou queda de 9,4% no período, ao somar vendas de 2 bilhões e 990 milhões de dólares. Entre abril e junho, as exportações totais do Rio Grande do Sul somaram 4 bilhões e 960 milhões de dólares, uma queda de 12,4% em comparação com o mesmo período de 2014. O resultado foi puxado pelas commodities, com um recuo de 17,3%, ao totalizar 1 bilhão e 900 milhões de dólares. Entre os segmentos industriais com as principais influências negativas estiveram coque e derivados de petróleo, menos 94,9%, máquinas e equipamentos, queda de 20,2%, e alimentos, menos 7,7%. Já os maiores avanços foram em metalurgia, 25,9%, químicos, alta de 21,7% e produtos de metal, 4,8%. As importações totais caíram 33% e fecharam o trimestre em 2 bilhões e 610 milhões de dólares, o valor mais baixo para o período desde 2009. A China alcançou o primeiro lugar com 1 bilhão e 750 milhões de dólares. A queda na cotação internacional da soja foi responsável pela retração de 16% na demanda. A Argentina ocupou a segunda posição com 331 milhões e 500 mil dólares, apesar do encolhimento de 2,6% nos embarques. Os Estados Unidos ficaram na terceira colocação com 283 milhões e 800 mil dólares. Porém, a redução das compras de soja causou diminuição de 22,3% das importações do país norte-americano. Empresas buscam alternativas para evitar demissões no atual período de queda de produção e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Rio Grande do Sul. Apesar da retração nas vendas e o aumento da ociosidade, 40% das indústrias do Rio Grande do Sul tomaram medidas extraordinárias de diminuição do uso de mão de obra na tentativa de evitar demissões. A informação é da sondagem especial do emprego realizada pela Fiergs, referente ao primeiro semestre de 2015. O recuo da produção para 70,5% e as dificuldades financeiras com 32% foram as principais razões apontadas para essas iniciativas. Entre as ações mais aplicadas estiveram redução da quantidade de turnos para 38,2%, a não renovação de contratos por tempo indeterminado por 29,2% e a adoção de férias coletivas não programadas com 24,7%. Essas alternativas surgem por conta dos altos custos dos encargos, a dificuldade de repor funcionários quando o cenário melhorar e a preocupação com a retenção de talentos. No mesmo período, 47,8% das indústrias consultadas cortaram o número de empregados. Para os próximos 6 meses, os planos são diminuir o uso de mão de obra para 53,3%, os que pretendem reduzir o emprego são 31,4%. 33,2% vão adotar ações de redução do uso de mão de obra e 32,9% terão um banco de horas para evitar dispensas de trabalhos. Líder na produção mundial de cobre, com uma taxa de desemprego de 6,6% e uma dívida pública de menos de 10% do PIB. As informações se referem ao Chile, o 11º país do mundo a receber mais investimentos estrangeiros em 2014. O seminário Oportunidades de Negócios e Investimentos com o Chile, realizado na Fiergs, apresentou os atrativos do país aos empresários gaúchos. Os setores de destaque são mineração, energia e infraestrutura. Um dos projetos mais significativos para o Rio Grande do Sul é o corredor bioceânico Coquimbo-Porto Alegre, uma ligação rodoviária que sai do norte chileno, cruza pelo território argentino e finaliza na capital gaúcha. Vamos ter uma via, uma logística que eu penso vai incrementar importantemente as possibilidades de comércio, de turismo, de intercâmbio de pessoas e, portanto, pode ser uma via muito importante para aprofundar a integração entre o sul
do Brasil, o centro da Argentina e o centro-norte do Chile. Terceiro principal parceiro comercial brasileiro na América Latina, o Chile alcançou um crescimento de mais de 65% em seu fluxo comercial com o país entre 2005 e o ano passado. O diplomata também se reuniu com o presidente da Fiergs, Heitor José Miller. Para conhecer o potencial da indústria do Rio Grande do Sul, o embaixador da Alemanha, Dirk Brengelmann, esteve na Fiergs, onde foi recebido pelo presidente da entidade, Heitor José Miller. Depois, ele se reuniu com industriais para tratar de propostas para elevar o intercâmbio entre os países e a possibilidade de convênios tecnológicos em microeletrônica e mecânica de precisão. Ainda debateram formas de evitar a bitributação para empresas que atuam no Brasil e na Alemanha, quando um mesmo tipo de imposto é cobrado nos dois países. 6 compradores internacionais, 18 comerciais exportadoras e 100 indústrias participaram da rodada de negócios Brasil Trade. O evento permitiu a micro, pequenas e médias empresas da região sul iniciarem as vendas externas ou buscar novos mercados. A iniciativa foi da Apex Brasil e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em parceria com as federações de indústrias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Após o intervalo, GM completa 15 anos no estado e evento do IEL debate o sucesso das mulheres líderes. A atração pelo desconhecido e a capacidade de inventar o próprio mundo fazem parte da natureza humana. Transformar estas vocações em profissões faz parte da natureza do Senai. São escolas técnicas de nível médio, uma faculdade de tecnologia e centros tecnológicos com capacidade de qualificar os alunos, certificar e desenvolver produtos para as indústrias. Fiergs Senai. Educar para transformar. A fábrica da General Motors, em Gravataí, completa 15 anos de atividades com a maior capacidade produtiva da América Latina. Nesse período, a unidade contribuiu para elevar o produto interno bruto da cidade em 13 vezes. Inaugurado em 20 de julho de 2000, o complexo da GM produziu 2.800.000 carros e aumentou o produto interno bruto de Gravataí de 50 milhões para mais de 650 milhões de reais. É fantástico o desenvolvimento que trouxe e isso também implicou em mais tecnologias e funcionários mais bem preparados e mais bem remunerados, porque a remuneração média aqui da GM também é superior. Então criou uma elite fantástica no sentido do aproveitamento das capacidades das pessoas e com isso também tem mais remuneração. Aqui tem muito talento de obra, tem muito conhecimento de obra e menos mão de obra. Para comemorar a data, o vice-presidente da GM do Brasil, Marcos Munhoz, recebeu líderes empresariais e políticos para uma visita à fábrica. A unidade da GM, que conta com 9.000 trabalhadores, foi a primeira da empresa no Brasil instalada fora do estado de São Paulo. Atualmente, mais de 60% das vendas no país saem da estrutura gaúcha. Foi o primeiro complexo automotivo que foi atraído para o Rio Grande do Sul. Foi um desafio enorme, mas hoje mostra os resultados, porque hoje está aí nos seus 15 anos, que mostra de que esse é o Rio Grande que dá certo. E nós precisamos muito disso para vencer os desafios que temos aí, com outros investimentos, com outras situações, para que o desenvolvimento econômico propicie uma melhor qualidade de vida para toda a população do Rio Grande do Sul. Liderar como uma mulher, ser arquiteta de sua carreira e traduzir as histórias que os números contam para impulsionar resultados estratégicos. Esses são alguns segredos das mulheres bem-sucedidas apresentados por especialista em evento do IEL. As mulheres representam mais da metade da população, 44% da força de trabalho e recebem 60% dos diplomas de graduação no Brasil. Por outro lado, apenas 6,5% dos conselhos de empresas têm um comando feminino e elas são 8,9% dos líderes sêniores. Esses resultados integram uma pesquisa apresentada pela colunista do The Wall Street Journal e fundadora do Center for Women's Business Research, Sharon Heddery, no workshop As Estratégias Essenciais das Mulheres Bem-Sucedidas. Outro número mostra que 28% das mulheres que trabalham em tempo integral ganham mais que seus maridos.
Conforme outra pesquisa promovida em 13 países, ficou constatado: as pessoas acreditam que as mulheres comunicam, lideram, admitem erros, tiram o melhor de cada indivíduo da equipe e dizem mais a verdade que os homens. Já eles são melhores para crises e situações difíceis. O evento teve a participação da diretora do Ciergs, empresária do setor moveleiro, Maristela Long, da ex-presidente da camisaria Dudalina, Sônia Hess, da vice-presidente da Gávea Angels, Camila Farani, e do personal e profissional coach, Gabriel Carneiro e Costa. E falando em mulheres bem-sucedidas, eu converso com uma. Sônia Hess foi presidente da Dudalina, empresa da família, e reconhecida pela revista Forbes como a 6ª mulher mais poderosa do Brasil em 2014. Sônia, o que é sucesso para ti e existe alguma estratégia para chegar até ele? Olha, sucesso começa com uma palavra chamada trabalho. Trabalho, dedicação, mais trabalho, conhecer, paixão. Então, o sucesso, ele é o resultado daquilo que você constrói, né? Então, o sucesso sempre vai ser isso. Não existe sucesso sem muito trabalho, não existe sucesso sem cuidar de gente. Não existe o sucesso, eu sempre falo que ele só está antes de trabalho no dicionário, né? Então, o sucesso é você chegar, eu estou chegando aos meus 60 anos e estar aqui hoje podendo te dar essa entrevista foi porque eu construí uma vida com muito trabalho. Então, eu acho que sucesso é isso. E na tua opinião, isso é mais difícil para as mulheres do que para os homens? Não, na minha opinião, qual é o teu sonho? O que você quer fazer? Né? Eu, desde criança, venho de uma família muito grande, eu tenho 15 irmãos, a empresa era de todos, e eu aprendi a trabalhar muito cedo, né? A minha mãe nos dava tarefa com a família tão grande, com 15 irmãos, 16 filhos em casa, ela tinha que nos manter ocupados numa época em que não existia tecnologia, não existia nem televisão. Então, a gente sempre foi muito pautados, né? Cada filho tinha suas missões, as suas tarefas e como é que tinha que ser cumprido isso, com muita disciplina. Então, eu acho que isso foi o melhor aprendizado que eu pude ter na minha vida para construir essa vida, construir uma vida que tem os valores também. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Os valores que a gente criou para nós e que a gente pode pode deixar como legado. Então, hoje, eu tenho muito prazer de estar aqui hoje conversando com mulheres e homens e poder contar uma história, né? Que a história começa com a minha mãe, de uma mulher empreendedora, que naquela época, que era muito difícil criar 16 filhos, mas ela não só criou os 16 filhos, ensinou aos filhos os valores importantes de uma vida, como também deixou uma empresa chamada Dudalina, que é o seu Duda, o meu pai, e a dona Adelina, a minha mãe. Então, eu tive o exemplo dentro de casa e eu gosto e quero deixar o exemplo de que a gente pode, sim, independente se é homem ou se é mulher. O mercado de trabalho está mudando também para as mulheres? Está mudando. Dizem que de cada 20 profissões que vão ter daqui a 20 anos, sei lá, mais de 10 não são nem conhecidas, né? Então, os jovens estão sendo preparados independente de gênero, né? Então, acho que as mulheres vão se preparar mais. Hoje nós temos mais mulheres se formando nas universidades, temos mais mulheres fazendo pós-graduação, fazendo MBA. Provavelmente as mulheres vão estar mais preparadas, mas sempre procurando equilíbrio. Homem e mulher juntos são muito, muito bons. Quando trabalham, somam. Então, acho que esse deve ser a missão de todas as mulheres que estão aqui. Eu brinco com isso, e até hoje foi falado isso, mais de 50% da população mundial são mulheres. E somos mães dos outros 50%. Então, eu falo que nós temos que ter muito juízo para preparar esses meninos, para que cada vez os gêneros estejam no mesmo equilíbrio.
E, na tua opinião, qual a principal qualidade das mulheres na posição de liderança, como líderes? Olha, nós somos acolhedoras, não que os homens não sejam, a gente sempre tem que cuidar muito. Mas são diferentes. São diferentes, né? Nós somos, primeiro que nós somos mães, o fato de ser mães, nós somos acolhedoras, nós compartilhamos mais com as pessoas, nós acolhemos quem tem algum, a gente ouve mais, eu acho que a gente ouve e tenta ajudar mais, né? Nós somos maternais, vamos dizer, mas não no trabalho nós não temos que ser maternais, mas nós somos, eu pelo menos dentro da nossa empresa, sempre fui muito a favor de humanizar muito as relações. Né? Então, eu acho que isso é uma característica um pouco mais feminina. Os homens são mais pragmáticos, os homens são mais objetivos, nós somos mais intuitivas. Use isso sempre a seu favor, como mulher, mas não disputando com os homens, porque não vale a pena. O jogo acaba, não é um jogo de ganha-ganha. Sônia, muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho, pela tua história. Em reunião de diretorias Fiergs-Siergs, o presidente Heitor José Miller entregou ao secretário estadual de Minas e Energias, Lucas Redecker, contribuições da entidade para o planejamento da matriz energética gaúcha. A ideia é elaborar um plano estratégico para servir de base nos próximos 10 anos, independente da gestão do Piratini. O potencial econômico de Montenegro e do seu distrito industrial e as ações do SESI e do SENAI na região foram os principais temas tratados na visita do prefeito Luiz Américo Aldana e uma comitiva da cidade ao presidente da Fiergs, Heitor José Miller. Com um PIB de aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões de reais, a economia da cidade tem forte participação do setor industrial, incluindo empresas de frango, peru e suínos, e desenvolvimento genético para a fabricação desses produtos. O programa Desenvolve RS foi lançado oficialmente na sede da Fiergs. O objetivo é criar uma base de potenciais fornecedores gaúchos de produtos e serviços que atendam às demandas dos investidores no Rio Grande do Sul. O acordo de cooperação foi assinado por representantes do governo estadual, da Fiergs, do SEBRAE, entre outras entidades. Uma das oportunidades de fornecimento é a usina de regaseificação da Bolonhesa Energia, na cidade de Rio Grande. O projeto, de 3 bilhões e 300 milhões de reais, inclui a construção da usina termoelétrica de energia movida a gás, com capacidade contratada de 1.238 megawatts e compromisso de entrega do insumo a partir de janeiro de 2019. Nós vamos ter, em última análise, uma alternativa de energia, ao que nós temos hoje, única, quase que exclusiva da energia elétrica, a um custo mais competitivo, o que realmente vai possibilitar o incremento de novas indústrias e ampliações do setor industrial já existente. Veja a seguir projetos de alunos do SENAI em destaque e mais de 300 jovens já passaram pelo SESI Show. Para o SESI, a educação transforma curiosidade em descobertas, inércia em movimento, trabalho em qualidade de vida. Por isso, o SESI desenvolve projetos culturais, atividades esportivas, ações de responsabilidade social e de saúde aos trabalhadores da indústria e suas famílias. Fiergs-SESI. Educar para transformar. Desafio SENAI de projetos integradores e a mostra de trabalhos técnicos estimulam alunos da instituição a pensar em alternativas para resolver problemas do dia a dia e assim transformar o futuro da indústria. Um chuveiro composto por um reservatório de 25 litros, uma bomba e um sistema de aquecimento ligado ao escapamento do carro, que oferece banho quente onde quer que esteja. Se a gente vai para a praia, a gente chega na praia, a gente andou aí 1 hora de carro, a água do nosso chuveiro vai estar aquecida, pronta para o nosso banho já, né? Esse é um dos 3 trabalhos que vão representar o Rio Grande do Sul no Desafio SENAI de Projetos Integradores, desenvolvido por alunos da Escola de Educação Profissional SENAI Ney Damasceno Ferreira, de Gravataí. Em mobilidade, o escolhido foi o controle de passageiros de trem da Escola de Educação Profissional SENAI Porto Alegre, que melhora a distribuição dos passageiros nos vagões e monitora o avanço de pedestres além da faixa de segurança.
Já a reutilização de grãos corrosivos do Instituto Senai de Inovação, Soluções Integradas de Metal Mecânica de São Leopoldo, é uma máquina automatizada de pequeno porte e fácil aquisição para transformar sobras de rebolos em pó. Uma ação tradicional de apresentação de projetos criados por alunos do Senai é a mostra de trabalhos técnicos. Aqui é onde nós conseguimos mostrar na prática como o Senai trabalha a metodologia de formação de competências. Porque aqui nós temos desafios que são colocados em prática pelos alunos, onde eles mobilizam o conhecimento que eles adquirem nos cursos, desenvolvendo esses projetos e também exercitando o seu viés de empreendedorismo. O Centro Tecnológico de Mecatrônica e Autotrônica em Caxias do Sul apresentou 29 projetos nessa edição, como esse conjunto para troca de pneus. Por meio de um compressor ligado à bateria, o macaco é acionado. Para afrouxar e apertar os parafusos da roda, é usada uma pistola ligada ao isqueiro. Um projeto criado por esses jovens e pronto para sair do papel é a bancada didática do simulador de sistemas mecânicos automotivos. Ela vai ser usada nas aulas do próprio Senai Automotivo. O aparelho mostra os sistemas de transmissão de um automóvel com segurança para o aluno. Oportunidade de educar crianças e adolescentes por meio da formação em música, teatro e dança. Esse é o SESI Show, que iniciou as atividades em 1989 na cidade de Santa Rosa. Anualmente, o grupo prepara um espetáculo sobre diferentes temas, como esta versão natalina realizada no Teatro do SESI no ano passado. Mais de 300 pessoas já passaram pelo projeto. Bruna é uma das 28 atuais participantes. Eu pensava que seria chato eu vir aqui, porque eu já estava acostumada a ficar em casa. Só que daí eu entrei e daí eu pensei totalmente o contrário. Eu conheci amigos, as atividades são muito legais, os professores são muito legais. Que eu sempre vou poder contar com os meus amigos, né? E agora eu estou no SESI Show, né? E daí eu sempre queria entrar no SESI Show. E agora eu faço parte dele. Além do SESI Show, outros programas oferecidos na unidade de Santa Rosa contemplam 323 crianças e jovens. Eles falam com entusiasmo sobre o que isso representa. Depois que eu vim no SESI, né, então começou a melhorar minhas notas, meu desempenho escolar. Em casa eu comecei a me comportar mais, comecei a ler mais também. Eu faço artes visuais, dança, musicalização, tema, quer dizer, atividade pedagógica, formação cultural. E eu gosto de dança e artes visuais. Dou minhas notas, que subiu, meu comportamento, minha leitura, minha responsabilidade. Eu faço dança, artes visuais, eu faço tema, que é atividade pedagógica, formação cultural. Eu faço também musicalização e eu gosto de todos, porque tem professores legais. Os colegas também? Uhum. Os colegas são muito legais e me ajudam a qualquer coisa. Eu aumentei muito as minhas notas. Agora eu consigo me comportar com minha mãe, porque antes ela dava uns xingão. Pela empolgação dos alunos, o SESI está no caminho certo. SESI, tamo junto! Tchau! Mais de 90% dos municípios gaúchos contam com alguma atividade leiteira. Diante desse cenário, ocorreu o 13º Congresso Internacional do Leite na sede da Fiergs. Entre os temas em debate estiveram sustentabilidade, inovação, políticas públicas, governança e competitividade. O primeiro módulo do curso de extensão Formação Executiva em Relações Sindicais reuniu mais de 40 representantes de sindicatos industriais do Rio Grande do Sul. A iniciativa faz parte do Programa de Desenvolvimento Associativo da entidade, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria. O curso ocorre até novembro e terá mais 9 módulos. O Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade entregou prêmios a 60 organizações em cerimônia no Teatro do SESI.
O Senai Gaúcho recebeu o troféu bronze no Prêmio Qualidade RS e o Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros conquistou o Prêmio Inovação. Já o Comitê Setorial Senai foi destaque. Desde 1993, a instituição contabiliza 107 premiações do PGQP, por meio de suas escolas, agências e centros tecnológicos. Esta edição da TV Fiergues fica por aqui. Até a próxima!